Bom, oi para todo mundo que esteja assistindo. Eu tô gravando esses vídeos mais como uma experiência de autoestudo para mim mesmo, que estou estudando para concursos públicos, do que para outras pessoas. Então, por isso que eu não estou me preocupando tanto com qualidade do vídeo, formatação, nem nada desse tipo. É uma forma que eu acho que é muito boa para mim estudar, que é eu falando e explicando para mim mesmo, no caso para uma câmera, para depois eu poder rever. Na verdade, o principal mesmo é o ato de eu falar, de eu estar aqui explicando. Então é mais como um autoestudo para mim. Mas se porventura alguém vier querer assistir esses vídeos no YouTube, alguma coisa, e ficar com algum tipo de dúvida, ou então ter alguma sugestão para melhorar a qualidade, uma coisa assim, claro que eu vou levar isso em consideração. Mas não é o meu foco principal nesse momento. Bom, de estudo, eu gostaria de começar então com Constitucional, que é uma das minhas matérias favoritas. E bem do princípio mesmo, que é a teoria das constituições. Tá? A teoria das constituições, eu vou dividir essa videoaula em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de constituição, depois sobre os sentidos que pode ter uma constituição e a classificação delas, como elas são classificadas, para depois, numa segunda parte, falarmos sobre o poder constitucional, que é assim que mais cai em prova de concurso, que é poder constitucional, poder constituinte. Tá? Então, dando início, o que é uma constituição? Qual o conceito de constituição? Constituição, o que está acontecendo, Ana Clara? Constituição é nada mais do que a lei maior de um país. É a Magna Carta. É aquela lei que, pela hierarquia das leis, está acima de todas as outras. Mas por que uma Constituição está acima das outras leis? Basicamente porque na Constituição é onde tem as normas que vão organizar o poder e o Estado, os poderes do Estado e o Estado em si, além de ter a previsão das garantias e direitos fundamentais. Tá? Isso é o que nós chamamos de materialmente constitucional. Né? Então, toda aquela norma que regula e organiza os poderes e o Estado, é assim como determina os direitos e garantias fundamentais, é uma norma constitucional, materialmente constitucional. Tá? E esse é o conceito de uma Constituição. Então, a Constituição é uma Magna Carta, né? Aqui nós podemos ver. A Constituição ela vem logo no início, justamente porque ela é o principal, é o mais importante. Todas as outras leis devem derivar dela, devem respeito a ela. E quais sentidos pode ter uma Constituição? Para com isso, Luna. Não, desce. Vai pra lá. Qual sentido pode ter uma Constituição? Eu separei 3 principais sentidos, que são os que mais caem em concurso também. Primeiramente, o sentido sociológico. Qual o sentido sociológico de uma Constituição? Quem denominou esse sentido foi o Ferdinand Lassalle, e ele dizia o seguinte, que para uma Constituição ser uma Constituição, ela deve exprimir a vontade do povo. Então, se uma Constituição ela não é um fator das vontades populares, então essa Constituição não é nada, é um pedaço de papel, uma folha em branco. E faz muito sentido a gente pensar assim, não é mesmo? Porque se você para pensar, o que tem que ter numa Constituição? A Constituição ela representa a lei maior de uma nação. Então ali tem os direitos e garantias fundamentais que devem ser assegurados pelo povo e para o povo. Então, esse sentido sociológico é muito válido, porque toda Constituição deve exprimir a vontade do povo para ela ser válida. Porque se não representar o povo, não está representando a nação. Então, esse é o conceito de Ferdinand Lassalle. Já o sentido político de Carl Schmitt, ele já é diferente. Ele diz que a Constituição é uma decisão política fundamental, que ela nada mais é do que uma decisão política, um acordo político. Né? Então, é um grupo de pessoas que se reúne e ali se exprime uma vontade política. A nação, ela sobrevive na base da política. Né? Nós temos cargos eletivos políticos e quando essas pessoas
exprimem suas vontades, estamos exprimindo uma vontade política. A Constituição, as normas constitucionais seriam uma vontade política. Já o sentido jurídico é de Hans Kelsen, o grande Hans Kelsen, um grande pensador contemporâneo, e ele já diz que, em sentido jurídico, a Constituição nada mais é do que uma norma pura. É puro direito. Não tem nada disso de sentido sociológico, filosófico, político, ideológico, não. Para ele, a Constituição é uma norma. É uma norma jurídica. Apenas isso. E nós devemos respeito a ela porque ela assim quer. Porque na próprio cerne dela diz: vocês devem respeito a mim, então nós vamos dever respeito a ela. Esse é o sentido jurídico de Hans Kelsen. Ele simplesmente é uma norma jurídica pura. Bom, essa partinha é meio chata de se entender, porque é uma parte bem subjetiva da matéria. Principalmente, eu não gosto disso, sabe? Eu gosto das coisas mais objetivas do que subjetivas, como sentido sociológico, político, jurídico. Não me interessa. Cai nas provas, cai, mas é meio chatinho de entender? É bem chatinho de entender. Mas agora, a classificação das constituições é muito interessante, é muito legal, e nós vamos aprender bastante aqui algumas curiosidades sobre a nossa Constituição de 88. Como que nós podemos classificar as constituições? Sobre vários aspectos. Vários mesmo. Quanto à origem, como se origina uma Constituição, né? De como que ela surgiu. Uma Constituição, ela pode ser promulgada. Primeira fase, uma Constituição promulgada. O que é uma Constituição promulgada? É aquela Constituição que se originou da vontade do povo. Ela foi promulgada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte de representantes eleitos democraticamente pelo povo. É o caso na Constituição de 88, né? Na Constituição de 88, a população elegeu deputados como seus representantes numa Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia ficou incumbida de originar, né, de votar a Constituição de 88. Então, uma Constituição promulgada é uma Constituição, podemos dizer assim, a mais certa possível, porque ela é o quê? Ela é democrática. Ela é realmente originada da vontade do povo, tá? É uma promulgada. Diferentemente da promulgada, nós temos a Constituição outorgada. A Constituição outorgada, ela já é o inverso. Ela origina da vontade de uma única pessoa, que é o do líder, né? Do país, de quem está no comando do país. Então, ela não tem vontade popular, ela não é democrática, ela é outorgada, ela é entregue, ela é imposta. É uma Constituição que foi imposta por alguém, né? Por alguém que está na liderança, que está no comando daquele Estado. Então, ela não é democrática, certo? Ela não tem nenhum tipo de vontade popular nela. Ela simplesmente está ali, foi entregue, é a vontade de alguém. Como exemplo de uma Constituição outorgada, nós podemos ter a nossa Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do nosso país, do Brasil, que foi outorgada por Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I, ele que escreveu a Constituição do jeito que ele queria, como ele queria, escreveu lá, colocou lá o que ele quis, e outorgou essa Constituição. Essa virou a nossa primeira Constituição, não teve nenhum tipo de vontade popular ali. Tá? Outra classificação quanto à origem é a cesarista. A Constituição cesarista é praticamente uma Constituição outorgada. Qual que é a diferença? Na cesarista, nós temos uma Constituição que ela também ela é outorgada, ela está sendo imposta, mas antes de ser imposta, ela vai ser referendada pelo povo. Então, um líder, uma pessoa apenas, escreve a Constituição, aquela pessoa que tem o poder, escreve a Constituição e outorga. Mas para dar um sentido de legitimidade popular, ele passa essa Constituição por um referendo popular para que as pessoas aprovem essa Constituição. Por isso é chamada de cesarista, porque apesar dela ter sido imposta, ela passa por um tipo de referendo popular para aprová-la. Como exemplo, nós temos a Constituição do Chile, de Augusto Pinochet, né? Na época de Pinochet, que era uma ditadura de Pinochet no Chile. O que ele fez? Ele escreveu a Constituição que ele queria e outorgou aquela Constituição, mas passou ela por um referendo popular antes, para a população aprová-la, e por isso foi chamada de cesarista. E por último, nessa classificação, temos a Constituição pactuada. O que é uma Constituição pactuada?
é aquela Constituição que ela foi feita da vontade entre um monarca soberano e o poder legislativo, num pacto entre ambos. Então, normalmente, claro, né, limitando o poder desse monarca. É o que nós podemos ver, por exemplo, na Magna Carta de 1215, do rei João Sem Terra, né? Aquela história do rei João Sem Terra que vocês vão achar na historinha do Robin Hood. É aquele mesmo rei da historinha do Robin Hood. O que ele fez? Ele estava sofrendo pressão, né, dos, dos nobres da Inglaterra, que estavam forçando ele a dar mais poder para a Câmara dos Lordes, né, para a Câmara dos Comuns, de realmente limitar o poder do monarca. E então ele fez esse pacto com o poder legislativo, limitando os próprios poderes. Tanto é que a Inglaterra até hoje é o que? Uma monarquia parlamentarista. Da onde surgiu isso? De um pacto entre o monarca soberano e o poder legislativo, limitando o poder desse monarca. Essa Constituição teve vontade popular? Não, não tem participação popular. Nós temos a participação do poder legislativo e de um monarca. Por isso ela é chamada de pactuada, tá? Então essa é a classificação quanto à origem. E quanto à forma? Quanto à forma de uma Constituição, agora nós temos duas divisões. Ou a Constituição ela vai ser escrita, ou ela vai ser costumeira. Escrita já se diz por isso mesmo, é uma Constituição escrita, né? Ela está aqui escrita em palavras, em códigos, né? Totalmente organizadinha. É a nossa Constituição de 88, gente. Nossa Constituição de 88, ela é escrita, ela está organizada em códigos, em um único código centralizado, que é a Constituição Federal de 88. Você não vai achar as normas da Constituição em outro lugar, em uma jurisprudência, nem nada. Ela está ali, naquele código, ela foi feita daquela forma, aprovada daquela forma, ela escrita 100% ali. Já a costumeira é uma Constituição que ela não é física, ela não está em um código apenas, como a nossa de 88 está. Ela, na verdade, está esparsa, ela vem dos costumes, da jurisprudência, da legislação infraconstitucional. É o caso da Constituição da Inglaterra, tá? Se você for na Inglaterra, lá eles não têm uma Constituição. Eles não têm um papel dizendo assim, esse aqui é o nosso texto constitucional. Não. A Constituição lá ela é costumeira, ela vem desde os tempos antigos para cá, são textos esparsos, são leis esparsas que juntas formam um arcabouço constitucional. Isso que é uma Constituição costumeira, ela vem dos costumes. Ela não está ali fixa em um código só, como é o nosso caso da Constituição de 88. Fácil de entender, né? Bem tranquilinho. E quanto ao modo de elaboração, nós temos a dogmática e a histórica. E aqui nós temos uma relação entre a forma que ela é feita, né? Então, por exemplo, naturalmente, toda a Constituição que é escrita, ela é ao mesmo tempo dogmática. Por quê? A Constituição dogmática é aquela que está também organizada direitinho em dogmas, em códigos. Ela está ali codificada, bonitinha, certinha, como é a nossa Constituição de 88. Já a histórica, ela é um conjunto de leis historicamente conhecidos como todo esse arcabouço constitucional. Então, a Constituição elaborada de forma histórica, naturalmente, ela é costumeira. Então, toda a Constituição costumeira é histórica e toda a Constituição escrita é dogmática. Basta relembrar disso, fica muito fácil na sua cabeça se você pensar dessa forma. E quanto à extensão? Eu acredito que essa classificação de Constituição quanto à sua extensão é uma das principais classificações, porque é sobre duas formas. Ou ela é analítica ou ela é sintética. Uma Constituição sintética é aquela Constituição que ela se preza apenas ao materialmente constitucional, aquilo que é mais importante de se ter numa Constituição, que é o quê? Uma Constituição ela deve fundamentalmente, sinteticamente, organizar os poderes do Estado, organizar o Estado e os poderes do Estado e determinar quais são os direitos e garantias fundamentais e as liberdades individuais. Isso é materialmente constitucional. Isso que tem que ter numa Constituição. Ponto. Uma Constituição que tenha isso, apenas isso, é uma Constituição sintética. É a Constituiçãozinha mais curta, que normalmente pode durar anos e anos sem sofrer nenhum tipo de alteração. Quero um exemplo? A Constituição dos Estados Unidos, que desde os anos 1775, acho, alguma coisa assim, desde os anos 1700,
Tem lá o quê? Uns 17 artigos apenas. Ela é super sintética, ela é super curta, mas ali tem o principal que precisa ter uma Constituição, entendeu? Ali é o principal, não precisa ter mais do que aquilo. Tanto é que essa Constituição está lá há mais de 200 anos, com pouquíssimas alterações, porque ela é sintética, ela é curta, ela é curta e grossa, por assim dizer. Já a analítica é o inverso disso, né? A Constituição analítica é aquela que também trata de assuntos materialmente constitucionais, que são esses que eu já falei anteriormente, né? Que é a organização do Estado e dos poderes e direitos e garantias fundamentais, mas ela também trata de outras matérias que não são materialmente constitucionais, mas que também estão ali formalmente constitucionais. Também está ali. É um texto mais longo, portanto, uma Constituição mais longa, e por conta disso pode sofrer muitas alterações ao longo do tempo. A nossa Constituição de 88 ela é o quê? Ela é analítica. Gente, nossa Constituição Federal tem 225 artigos. Ela é muito longa. Ela trata de matérias materialmente constitucionais? Sim, nós temos lá a forma federativa de Estado, temos cláusulas pétreas, temos o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, que são materialmente constitucionais, né? Mas também temos questões que estão lá que não deveriam estar lá, que são questões formais, que deveriam estar na legislação infraconstitucional, né? Abaixo da Constituição, mas que estão lá na Constituição. Quer um exemplo? Na nossa Constituição, nós temos um artigo que determina que o Colégio Dom Pedro II deve ser sediado no Rio de Janeiro. No que isso é materialmente constitucional? O que isso importa uma Constituição na vida dos cidadãos do Brasil inteiro saber que o Colégio Dom Pedro II tem que estar sediado no Rio de Janeiro? Não faz sentido, certo? Por que essa norma tá numa Constituição, gente? Né? Por isso que ela é chamada de analítica, porque ela se vai longe, determina várias coisas que deveriam estar em outras normas que não nela, mas que estão lá. E por isso são formalmente constitucionais, tá? Muito importante lembrar dessa classificação. Importantíssimo. Agora chegamos também a uma outra classificação muito importante, que é quanto ao conteúdo, material ou formal, que eu já falei aqui mais ou menos, você deve estar perdido, tipo, por que ele está falando de material e formal? O que é isso? Bom, o que é uma Constituição material? Uma Constituição material é aquela Constituição que, como eu já disse, só trata de matérias constitucionais. O que é materialmente constitucional? Normas que organizam o Estado e os poderes do Estado e determinam direitos e garantias fundamentais. Ponto. Isto é materialmente constitucional. Qualquer outra coisa que esteja numa Constituição e que não se encaixe nisto é formalmente constitucional. Está na Constituição? Está na Constituição. É constitucional? É constitucional. Mas é formalmente constitucional, não é materialmente constitucional. A nossa Constituição, portanto, de 88, ela é formal. Por quê? Porque ela justamente traz no seu arcabouço, nos seus artigos, muitas questões que são apenas formalmente constitucionais, que não tratam de organização do Estado, nem do poder do Estado, nem de direitos e garantias fundamentais, como essa questão do Colégio Dom Pedro II no Rio de Janeiro, tá? Nossa, mas se eu for querer tirar o Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, mudar ele para São Paulo, eu posso? Pode, mas por meio de uma emenda à Constituição, que é um processo legislativo mais rigoroso, como nós vamos ver mais adiante, tá? Porque então ela é formal. E quanto à alterabilidade da Constituição? Porque nós sabemos que uma Constituição, ela normalmente não é estática, ela pode sofrer alterações legislativas, nós podemos mudar os artigos de uma Constituição sem necessariamente ter que criar uma Constituição nova. Como pode ser feita essa alteração das normas constitucionais? Porque, como eu já falei, a Constituição está no topo da hierarquia, não há nada superior a uma Constituição. Então, o próprio texto constitucional que tem que prever a forma como ele mesmo poderá ser alterado no futuro. E cada Constituição prevê isso de uma forma diferente. Vamos a cada uma desses tipos. Primeiramente, nós temos uma Constituição imutável. O que é uma Constituição imutável? É aquela que não pode se mudar, não pode ser alterada. Né? Ela mesma diz, olha, eu não posso ser alterada.
eu estou aqui, eu fui feita, e todas as minhas normas aqui contidas devem ser levadas adiante. A única forma de você me alterar é criando outra de mim. Entendeu? Esse é o único jeito. A nossa Constituição de 1824, que foi a que o Dom Pedro I outorgou, ela era imutável pelos primeiros 4 anos. Então, durante os primeiros 4 anos da vigência da Constituição de 1824, ela não podia ser alterada de nenhuma forma. Ela era imutável. A partir de depois dos 4 anos, ela podia ser alterada de uma forma semi-rígida, que nós vamos ver mais adiante ainda hoje, ok? Então, isso é imutável, que não pode ser alterado. Depois nós temos uma Constituição super rígida. A Constituição super rígida é aquela que prevê um caminho de alteração, um caminho legislativo para alterar as normas mais rígido do que para alterar uma legislação infraconstitucional, mas que tem certas cláusulas nessa Constituição que não podem ser alteradas de jeito nenhum. De jeito nenhum, não podem ser deliberadas nada para alterar aquilo, que são as chamadas cláusulas pétreas. É o entendimento do ministro Alexandre de Moraes que a Constituição de 88 seja considerada super rígida. Uma linha de pensamento minoritária, mas que eu super concordo. Para mim, a Constituição de 88, ela é sim super rígida. Por quê? Justamente por isso. Para você alterar uma lei da Constituição, um artigo da Constituição, você tem que passar por um processo legislativo mais dificultoso, um processo mais rígido. Para você alterar um artigo da Constituição, você tem que, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que é uma PEC, que deve ser votada em 2 turnos em cada casa do Poder Legislativo, então tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, por voto de 3/5 de cada casa. Então você vê que é um processo legislativo bem longo. Então vão ser 4 votações, nas 4 votações, mais de 3/5, no mínimo 3/5 dos deputados e senadores têm que votar a favor daquela PEC. Você vê que é bem mais dificultoso alterar a Constituição, certo? Mas a nossa CF também prevê as chamadas cláusulas pétreas, que são aqueles artigos que não admitem alteração de jeito nenhum. E se esses artigos não podem sofrer alteração, isso não seria o caso de nossa Constituição ser uma Constituição super rígida? É o que eu entendo. Mas não é o que a maioria pensa. A maioria acredita que a nossa Constituição ela é rígida, apenas rígida. Por quê? Porque ela prevê um mecanismo mais dificultoso para se alterar as normas, os artigos constitucionais, e como eu te falei, aprovação em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional pelo voto de